Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa Mercado Futuro. Eu converso diretamente aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Bem, hoje tem vários assuntos que eu vou conversar com vocês e tem alguns que eu acho que tem até uma certa curiosidade que eu vou contar para vocês. Bom, em primeiro lugar, informando que agora boa tarde para os assinantes, tanto os da Claro TV como da NET TV, que o canal do Boi está nessas redes, nessas TVs a cabo. E, simultaneamente, você também pode assistir o programa ou pela TV normal ou pelo Facebook na página do canal. Então é mais uma maneira para assistir. E depois, você sabe, o programa vai para o meu canal no YouTube, lá fica na nuvem para você ver quando quiser e como arquivo também. E não deixe de acompanhar o Direto da Bolsa também no YouTube. Bem, o que eu comecei a dizer que era curioso é que acho que faz bem mais de uma década e meia que eu apresento aqui o programa e tem um assunto que vai e volta, eventualmente alguns telespectadores me perguntam, pedem para falar um pouco sobre surgimento, como é que surgiram as bolsas de futuro. Eu acho que eu já falei isso aqui umas duas vezes e hoje eu vou falar de novo. Portanto, se você já ouviu a história, tenha paciência porque eu vou conversar novamente sobre isso. São perguntas recorrentes, elas voltam, né? São telespectadores que me ouvem a mim, o entrevistado, falando sobre aplicar, investir em bolsa, né? Investir não, mas fazer seguro, digamos assim, nas bolsas, vender antecipadamente. E tem gente que já sabe como funciona, tem gente que não sabe como funciona. Mas enfim, antes de eu começar a falar propriamente da bolsa, o Brasil, nós aqui no Brasil estamos vivendo um período muito complicado, muito difícil e pré-eleitoral e ainda acontecendo aí esse atentado, enfim, as coisas estão bem complicadas, imprevisíveis. Ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer e justamente agora, neste mês, que o produtor começa a cultivar a safra 2018 e 2019, que é setembro. Então, tem vários pontos que merecem a atenção dos produtores e eu acredito que os grandes produtores, tipo quase indústria de produção de alimentos, que eles estão ligados nesse negócio. Uma coisa que eu já toquei de leve aqui, um entrevistado também falou, que pode acontecer, ninguém sabe se acontecerá, que é o seguinte, é a alta absurda aí do dólar. Passou dos R$ 4, chegou a 4,20, agora caiu um pouco e por aí vai. Na época do plantio, quer dizer, se você comprou, quando o dólar comprou, eu digo sementes, insumos, etc, etc. Quando o dólar estava na casa dos 2, né, tudo bem, você tá numa posição favorável. Agora, se você comprou depois que a moeda norte-americana subiu, você corre o risco de cair num cenário que já aconteceu. Eu já falei isso aqui, eu e outras pessoas, que é plantar, semear, comprar com o dólar nas alturas e na hora de vender a moeda brasileira recuperar o terreno perdido, né? Recuperar a força. E na hora de vender, você vender por um dólar em queda, um dólar em baixa. Essa é a tempestade perfeitíssima. Isso é um dado também que você tem que ficar muito atento ao que vai acontecer. Em parte, algumas coisas a gente pode ficar atento, em outras não dá para ficar atento, né? Porque quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Essa pergunta, quem souber a resposta, já ganhou na loteria. Bem, mas todos esses fatores, essa questão política e outras questões, questão do frete, enfim, assuntos que já foram tratados aqui no programa, estão trazendo oscilação. Então, por exemplo, o índice Bovespa chegou a 80 mil pontos e depois cai para 70 e poucos. O dólar estava 2 e pouco, foi para 4 e pouco. Então eu vou mostrar os números, não é
exatamente o número que está hoje acontecendo, mas para você ter uma ideia de como essas oscilações que nós aqui no mercado futuro chamamos de volatilidade, como elas estão interferindo na vida nacional e algumas coisas deixam a gente bastante apreensivo com o que pode acontecer daqui para essa safra 18-19. Vamos ver aí o primeiro Bovespa, o índice Bovespa, depois a gente vê o dólar. Hoje o Bovespa, nesse momento que eu estou falando, está apresentando uma alta de 0,30%, mas 76.648 pontos. Já esteve acima dos 80 mil pontos, até com alguns analistas dizendo que aí ele iria para 90, 100 mil pontos. Não foi o que aconteceu e justamente tem a ver com toda essa insegurança que nós estamos vivendo no Brasil nesses meses aqui. Então isso só vai se resolver quando as coisas ficarem definidas. Hoje a moeda americana, vamos ver quanto é que ela está valendo. Olha aí, caiu bem, ela chegou a 4,20, acho que 4,21 se eu não me engano, e está num patamar menor agora de R$ 4,10, com uma alta de 0,10%. De qualquer maneira, o dólar tem interferência direta no seu negócio, no negócio de todo mundo, negócio de quem está no campo, de quem está na cidade, porque nós temos produtos que exportamos e os que importamos. Os que exportamos, dólar alto, não é muito ruim. O que importamos, sim, é péssimo, é horrível. Para quem classe média, se é que ainda há classe média aqui, costuma fazer sua viagem para o exterior, o dólar a 4,10 é bem caro, as coisas ficam bem caras. Posso dar um exemplo para vocês. Vamos fazer em dólar. Por exemplo, um refrigerante que custe 4 dólares, por exemplo, a garrafa, a lata, o que seja, significa que você vai pagar por esse refrigerante 16, 17, quase 20 reais. Então, não brinque em serviço que a conta vem mesmo. Bem, conforme eu anunciei, além de atender aí essas pessoas que voltaram a perguntar de bolsa, durante o programa é minha intenção falar um pouco do mercado de soja, milho, trigo, algodão e café. Hoje são esses produtos que eu vou tentar, se o tempo for possível, abordar. Mas ainda antes do final desse bloco, eu vou responder algumas questões que eu já respondi, mas, enfim, eu tenho obrigação de atender os telespectadores que acompanham esse programa. E agora ainda temos mais, Claro, TV e Net TV, deve ser gente nova aproveitando a programação do canal Rural, canal do Boi, perdão. Que bom. É do Boi, mas é rural também. Então, a primeira pergunta é a questão das bolsas. Como é que surgiram as bolsas? Dizem, e as publicações possíveis que a gente tem acesso, que as bolsas de futuros, como essa de onde eu falo com vocês, elas surgiram também na Ásia, né? Eu sempre brinco que os asiáticos, chineses, inventaram a pólvora, inventaram o macarrão, inventaram um monte de coisa que a gente usa até hoje do mesmo jeito que era nos tempos antigos, e inventaram também as bolsas de derivativos. Eu vou chamar um pequeno intervalo, que está na hora, mas depois do intervalo eu vou explicar como é que as bolsas foram inventadas também na Ásia. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O estúdio é da Brasil Bolsa Balcão, B3, no centro histórico da cidade de São Paulo. E nós temos, além dos telespectadores da Parabólica, temos o Facebook, YouTube e, claro, TV e Net TV. Boa tarde a todos vocês que me acompanham no programa de hoje. Antes do intervalo,
Eu falava do surgimento da Bolsa e da Ásia, né, dos asiáticos. Pois é, os alfarrábios antigos dizem que as lavouras elas funcionam da mesma maneira até os dias de hoje. Quando você planta alguma coisa na mesma época, e tem que plantar na mesma época por causa de chuva, sol, etc, 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 a colheita é feita na mesma época também, colhe tudo junto. Não dá para você plantar e o teu produto ali vai ser vendido durante 10, 11, 12 meses, de você ir colhendo aos poucos, certo? Tem algumas culturas que você colhe tudo de uma vez. Hoje, com a tecnologia moderna, até tem variedades, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, você tem variedades tradicionais, né? Variedades precoces, você colhe antes, variedades tradicionais, colhe como sempre colheu, variedades tardias, que você colhe mais tarde. Então até tem uma certa maleabilidade. Mas no século XIX, seguramente não tinha. E as bolsas surgiram por aí, né? 1800, 1700. Por que elas surgiram na Ásia? Porque quando eles colhiam arroz, eles são grandes consumidores de arroz, colhia tudo ao mesmo tempo, né? E aí ia vender, o preço desabava. Aí que se criou um mecanismo que aí chamado mercado futuro, exatamente igual ao nome desse programa. Você podia ir vendendo futuro, né? Quer dizer, eu vender o arroz para entregar, não agora, mas entregar daqui 4, 5 meses. Então, isso é o mercado futuro, são os contratos futuros que existem até hoje, como vocês sabem muito bem, aqui no Brasil, negociados daqui de onde eu falo com vocês, e temos bolsas em Chicago, temos bolsas na Nova York, bolsa na Europa, enfim. Bem, elas foram criadas na Ásia, mas elas tomaram um grande vulto exatamente nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque Chicago também era uma grande praça de negociação de trigo e outros cereais, enfim. E era o mesmo problema. Quando chegava a safra, todo mundo vinha com seu trigo para vender. Não apenas o trigo, eu estou dando o exemplo do trigo. E aí o que acontecia com o preço do trigo? Caía. Pelo mesmo motivo, porque o trigo ia ser usado durante um ano. Aí criou-se uma bolsa em Chicago, que é a maior. Chicago é um berço de bolsas derivativos. Criou-se a Chicago Board of Trade, a Bolsa de Chicago. E lá hoje, para vocês terem uma ideia da importância, o preço da soja que você plantou, está plantando e vai colher no começo do ano que vem, o preço mundial da soja é fixado na Bolsa de Chicago, até hoje. E ela negocia outros produtos. Nova York, por exemplo, negocia açúcar e café. Chicago negocia milho, trigo, soja. E por aí vai as coisas. Então, em Chicago, isso foi lá por ano 1860 que a Bolsa começou a funcionar. Portanto, final, metade, mais um pouquinho depois da metade do século XIX. Portanto, nós já passamos do século XX, já estamos no século XXI. Portanto, as bolsas, e o Brasil tem essa bolsa há muito menos tempo, evidentemente. Mas é uma grande bolsa aqui. Abaixo do Rio Grande é a B3, essa bolsa de onde eu falo com vocês. Essa é uma questão, foi assim que surgiram as bolsas. E o objetivo, então, é diminuir risco, é fixar preço antecipadamente. Se eu sei que em janeiro, fevereiro, eu vou ter 50 mil sacas de soja para vender, eu não sei o preço, mas agora, já em setembro, já tem a cotação para fevereiro do ano que vem, março, que não é bom, porque é quando o Brasil colhe, né? Então tem muita safra por aqui. Mas se eu vejo um preço para maio, por exemplo, interessante, eu posso guardar essa soja e fixar o preço de maio. Então eu diminuo o meu risco. A ideia é diminuir o risco, porque risco zero não existe.
toda atividade tem um risco, nunca é risco zero. Então eu dei o exemplo da soja porque é o principal produto do agronegócio brasileiro. Outra pergunta recorrente que vem aqui para mim, além de que essa aqui é óbvia, para que serve? Para você fixar o preço de um produto que você vai ter lá para diante. Você chega em setembro, outubro, o preço de janeiro, ou de março, ou de maio, quando você vai estar com o teu produto estocado, tá bom lá na frente, você pode fixar o preço antecipadamente, que é o grande drama do produtor do agro, não brasileiro, mundial. Ele planta, ele sabe plantar, produz, ele só não tem ideia, não tinha a que preço ele ia vender. Com as bolsas de futuro, ele tem ideia e pode fazer uma fixação de preço. Pois bem, outra pergunta recorrente. Todo mundo deve operar em bolsa? Não sei. Eu acho que não. Para operar em bolsa, bolsa de futuros, derivativos, fundamental, o básico, é você saber quanto custa produzir aquilo lá que você vai querer operar na bolsa. Seja boi, milho, soja, trigo, enfim, os produtos negociados. Se você não souber qual é o seu custo, a bolsa não é aconselhável, né? Porque aí você não sabe se tal preço é bom ou ruim, você não sabe o preço que você gasta para produzir o teu produto. Então a bolsa é para operar quem, primeiro, sabe o custo, segundo, tem uma certa quantidade, porque os contratos aqui, o milho, por exemplo, acho que são 27 toneladas de milho. Então você precisa ter uma quantidade, produzir uma quantidade de milho pelo menos superior a 27 toneladas, né? Você tem que produzir mais do que isso. Então a bolsa oficialmente, na teoria todo mundo pode operar, mas os contratos têm um tamanho, você precisa operar dentro daquele tamanho. Café aqui na aqui na B3, por exemplo, são 100 sacas. Então você fala, mas eu produzo 150 sacas. Acho que não compensa operar com um contrato, eu imagino, estou imaginando. Bem, vamos ao intervalo, depois a última pergunta que eu vou tentar responder para vocês. Até já. Ok, estou de volta. Para você que está me acompanhando aí, e eu estava no bloco anterior falando exatamente das bolsas. A outra dúvida que sempre volta aqui é o seguinte: como é que funciona esse tal de contrato futuro? Funciona assim: vamos pegar outro produto, café. Eu vou ter 1.000 sacas de café para vender, digamos, em novembro, que é uma boa época para vender o café brasileiro, que foi colhido, terminado de colher agora, julho, agosto, setembro, os mais tardios. Então eu tenho 10.000 sacas de café. Como é que normalmente se opera aqui na Bolsa? Você pode... não é uma regra, mas é o que costuma se dizer. Você pode fazer esse contrato futuro, é ideal, né? Quer dizer, é aconselhável, se são 10.000 sacas, que você venha no mercado futuro com 30% dessa produção, né? Então, 1.000 sacas seria 30%, seriam 300, 10.000 seriam 3.000, não é isso? O equivalente em contratos a 3.000 sacas. Aí você olha, você tá com o café, você já colheu, agora, terminou o mês passado. Aí você sabe quanto você gastou, sei lá, R$ 400, 380, 420. Você sabe quanto cada saca custou. Aí você olha lá, aqui na bolsa, lá em novembro, outubro, dezembro, a saca de café, esse café que você tem, ela está sendo negociada a, sei lá, 480. Você gastou 410. Você fala R$ 70 mais os custos, né, a diferença. É bom. Você decidiu que é bom. Aí você vem e vende o seu café por essa quantia, por a quantidade que você determinou e por essa quantia. Isso é um contrato futuro.
alguém, o outro lado, compra, né? Quem garante a operação é a B3. Tem aqui a chamada clearing, né? Que garante. Bom, esse café, o preço desse café, ele oscila todo dia, várias vezes ao dia. Então, o que acontece? Quem vende, que foi o que você fez, acha que o preço vai cair. Então você vendeu porque falou, bom, esse preço está bom para mim. E pode cair. Então, se ao invés de 480, no dia seguinte, isso é todo dia que acontece, ele cair para 470, R$ 10 a menos do que você vendeu, a outra parte, quem comprou o seu café, deposita automaticamente na sua conta. Isso é diário. E multiplica pela quantia e acrescenta R$ 10 por saca de café que você vendeu. Vai para sua conta. Que a bolsa garante o preço de 480 que você vendeu. Bom, pode cair mais 10, a outra parte põe mais R$ 10 na sua conta para te garantir os 480. Mas pode acontecer o contrário. O mercado ficar contra você, né? A gente fala. Ele subir para 490. Se ele subir para 490 e você vendeu por 480, você vai depositar R$ 10 para o comprador, porque ele comprou por 480. Então ele vai receber por 480. Entendeu? Então esse é o grande... É uma questão que todo mundo... mas... precisa saber o preço, quanto você teve de custo, e para operar na bolsa precisa ter um caixa, porque o dinheiro entra e também sai. Isso é o que pessoas que operam aqui reclamam para mim. Muito bem, para a gente encerrar essa questão. Existe um outro contrato que se faz em bolsa, que é o contrato de opção. Esse funciona diferente, não tem o ajuste diário. Não é um dia você põe, outro dia você tira, outro dia você põe dinheiro, né? Contrato de opção, você chega lá no mesmo negócio do café para vender em novembro, mesma quantidade, número de contratos, você compra o direito de vender o seu café, mas não obrigação. Você compra o direito de vender o seu café por 480. Não importa a oscilação diária, se subiu ou caiu. Na data determinada, seja lá em outubro, um mês antes, digamos assim, você tem que dizer se vai exercer o seu direito, vai vender por aquele valor ou não. Aí como é que funciona? Você comprou o direito de vender por 480. No dia que você vai exercer o seu direito, o café não está 480 no mercado físico, está 580. Aí o que você faz? Não vende, óbvio. Você fala, não vou exercer a opção. Não entrega o seu café por 480 e vai ao mercado vender por 580. E perderá, nesse caso, o prêmio que você recebeu, né? Que o comprador pagou. Que você pagou para o comprador. Você perde esse prêmio. Mas se esses R$ 100 a mais compensarem essa perda, você não tem oscilação diária, não tem o entra e sai de dinheiro e você consegue o melhor negócio para o seu produto. Bem, acho que eu respondi mais ou menos o que vocês me perguntaram rapidamente ao mercado. O Brasil poderia estar exportando muito mais, mas estamos com alguns problemas graves de logística que eu já comentei em outros programas. Mesmo assim, a soja em Paranaguá é cotada a mais de R$ 91. A última cotação que eu vi, R$ 91,70. Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 77,50. Goiás, Rio Verde, R$ 80. Santos, aqui no porto do estado de São Paulo, R$ 90 também. Eu digo que poderia exportar mais, porque com a questão, entre outras, do frete, está muito lento os negócios com a soja no Brasil, porque está uma encrenca que ninguém sabe como é que vai acabar. Milho, o Brasil já vai exportar muito menos do que as 30 e 35 milhões de toneladas que deveria exportar. Esse é um mercado favorável para o Brasil, também por questões
de insegurança jurídica. A última cotação em lote que eu peguei, Campinas, que é a praça formadora do preço aqui no estado de São Paulo, ela é negociada a R$ 41,00, uma saca de milho. No Paraná, em Cascavel, vale R$ 37,50. Tangará da Serra, no Mato Grosso, R$ 24,00. E no mercado importador de milho, Santa Catarina, Concórdia, cidade de Concórdia, a mesma saca vale R$ 42,00. Está mais alto do que São Paulo, como vocês podem ver. No caso do trigo, o Brasil, curiosamente, essa é uma notícia engraçada, o Brasil é o maior importador mundial de trigo. Com a alta do dólar, o dólar está ajudando, o Brasil tem registro aí, não está muito certo, o Brasil está exportando trigo. Informação que eu tenho, já teria exportado 350 mil toneladas de trigo, porque o preço está muito favorável. O trigo pão, como eles chamam, PH 78, está conseguindo um preço free on board, ou seja, dentro do navio, de R$ 840, né? E aqui o mercado interno paga menos do que isso. O algodão, o dólar também está segurando os preços no mercado interno. Segundo o último número do CPEA Exalc, da USP, aqui dentro o preço do algodão tá em R$ 3,22 a libra-peso. E para terminar o café, o cereja descascado vale 470 e os finos extra finos 440. E aí vai caindo. Boa qualidade 425, duros e fracos 410, riados 410, Rio 390, consumo duro 400, consumo riado R$ 390. E o Brasil terminou de colher a safra de café e é uma safra cheia. Então está sofrendo uma enorme pressão dos compradores. Bom, gente, muito obrigado, é um prazer. Eu adoro falar com vocês, falar de bolsa. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá. Tchau.